Se tem um lugar que respira literatura aqui em Mutuípe, é a Casa da Cultura. Assim como foi na Flivage na última semana, onde reuniram-se artistas, escritores, leitores e também curiosos para ver o Vale do Jiquiriçá em cores, em letras, em apresentações. E a gente está aqui hoje com o idealizador desse projeto tão bonito, Luiz Assunção, Luizinho, né? E a gente queria primeiro te dar boas-vindas aqui no Portal Conceito, te agradecer por vir aqui contar os sentimentos, né? E como foi a construção desse momento tão especial. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao Portal Conceito por essa oportunidade de falar ainda mais sobre a Flivage. Bom, então a gente vai começar com as perguntas, né? Primeiro, Lu, como é que se deu a criação da Flivage, né? Em que momento vocês disseram assim, não, agora a gente consegue montar e colocar em prática essa feira literária do Vale do Jiquiriçá, a primeira, né? Então eu lembro lá em 2024, quando a gente ficou sabendo do programa Bahia Literária, e assim que eu tive acesso ao edital, eu li, eu compartilhei com uma amiga e a gente começou a construir juntos. E aí pensamos numa equipe, convidamos outros amigos, outras amigas, e a gente começou a construir. E aí o tema foi surgindo a partir daquilo que a gente foi sonhando, acreditando que deveria ser discutido pela comunidade. E a Flivage nasceu com esse desejo de trazer ao território do Vale do Jiquiriçá a discussão sobre ancestralidade indígena. Muito bom. Primeiro, a Flivage ela aconteceu em uma praça pública que lembra muito a gente o esporte, os encontros, né, das pessoas, mas uma feira literária nunca houve, nunca aconteceu. Então, como foi pensado nessa roupagem, essa organização daquele espaço para que se tornasse também essa atmosfera tão literária como aconteceu? Pronto, eu lembro de brigar muito, porque logo ali no início da construção do projeto, eu pensei que deveria ser ali naquela Praça São Roque. É um local que eu sempre considero que nós precisamos ocupar melhor aquele espaço na nossa cidade. É uma praça muito grande que, mesmo com as reformas, mesmo com as estruturas que foram montadas ali, eu acredito que acontecem muitas poucas coisas, muitas atividades culturais. Então, eu defendi junto à equipe, e depois a equipe também se convenceu de que a Praça São Roque seria esse local para uma primeira flivagem. Então, é um primeiro evento na Praça São Roque, e é uma primeira feira literária do Vale do Jiquiriçá, ali naquele espaço que até então não se tinha registro de algo cultural acontecendo. E realmente ela se tornou ali um espaço que parece que nasceu para esse tipo de movimento. A gente viu alguns relatos de moradores, das pessoas que foram, que participaram e ficaram realmente muito encantados com aquele lugar. Eu achei lindo assim as imagens dos drones, as imagens que foram produzidas pela equipe de comunicação, a oca construída naquele espaço que é redondo e assim as imagens mostravam mesmo que a Flivagem combinou com a Praça São Roque e ver ela tomada desde cada início até lá na quadra foi uma emoção muito grande, foi um sonho realizado de pensar os ornamentos, de pensar em que local ficaria bom para tal atividade. Eu acredito que é um espaço que dá para realizar muitas coisas a partir de então. Então, houve diversas equipes para a construção de todo o evento, né? Então, vocês se dividiram em mais ou menos aí quantas equipes? Nós tivemos a equipe técnica, né, a equipe executiva, a equipe de comunicação, a equipe de monitores. Nós depois montamos uma equipe que, né, que corresponde às pessoas que foram os empreendedores, que expuseram suas artes. E assim, acho que pelo menos 4 equipes foram necessárias para que a gente pudesse promover a Flivage. Maravilha. E a escolha da grade de apresentações, de todas as temáticas que foram ali discutidas, né? Então, teve diversos espaços, né? Espaço para editoras e os espaços musicais, a tenda Curumim. Isso. A partir do tema literatura de Turi no Vale do Jiquiriçá, a gente começou a entrar em contato, a buscar pessoas que dialogavam com esse tema, que era o tema da ancestralidade indígena. O Turi, inclusive, é essa palavra indígena que significa fogo, fogo da criação, fogo daquilo que move as pessoas. Então a gente buscou ser fiel a esse tema, então trazendo convidados indígenas para que eles pudessem falar de suas experiências. Sabemos que existem vários pesquisadores que falam sobre isso, mas a gente destacou que precisava ser esses convidados, eles mesmos falando de suas próprias comunidades, de tudo aquilo que eles vêm conquistando dentro da identidade indígena. E assim a gente foi montando essa grade de programação, pensando que tudo precisava se relacionar com o tema. O Espaço Curumim, inclusive Curumim é criança indígena,
foi esse local também de encontro com o tema e assim todos os convidados das editoras, sempre pessoas que estavam com material relacionado com o tema e assim a gente conseguiu reunir essa grade que foi a Flivage. Então essas começam daí as mensagens que o próprio evento deixa, né? Essa valorização da arte, da ancestralidade, traz também esse sentimento de pertencimento para o povo desse lugar, do Vale do Jiquiriçá. Essa é uma mensagem que a Flivage deixa também? Sim, eu acredito, em algum momento ali da feira eu me senti assim, correspondendo a algo que é próprio da história. A história ela tem algumas coisas que voltam. E naquele momento eu me senti privilegiado junto com a equipe, porque pareceu muito que nós estávamos voltando àquele lugar da aldeia de indígenas cariris que estiveram aqui em Mutuípe, que foram dizimados, a verdadeira história é essa, e que nós estávamos novamente trazendo este chão. E eu lembro isso muito forte no toré de encerramento. Enquanto a gente dançava ali junto com eles, que ele pedia batam os pés no chão com força. E os pés que estavam batendo no chão de Mutuípe era de novo pés de pessoas indígenas, como lá no passado. E isso foi muito forte no meu coração, entender que a gente pode ter essas pessoas perto de nós, ali como convidados, mas também como outras que poderão vir, que poderão morar em Mutuípe. E nós, enquanto mutuipenses, nós sempre lembrarmos dessas pessoas que aqui viveram antes de nós. Esse foi o momento mais marcante para você, esse encerramento? Ou qual foi o momento que ficou marcado na tua memória? Eu fiquei um pouquinho triste no início porque eu estava na expectativa de que minha avó, de 101 anos, pudesse participar da mesa de abertura junto comigo. Eu até destaquei que ali seria a formatura que eu não tive, as muitas coisas que eu não pude comemorar, seria estar com ela ali naquele momento, mas na tarde daquele dia ela estava um pouquinho mais debilitada, ela não conseguiu ir. Mas eu tive a surpresa de, na manhã de sexta-feira, junto com o Cazé Angatu, que veio lá de Olivença, em Ilhéus, ele falar algo que tornou para mim um momento mais marcante da Flivage. Ele dizia: eu vejo em vocês os indígenas que aqui moraram. E isso foi de uma grande importância para mim. Isso se confirmou depois na fala de Renata Tupinambá. Então a gente não trouxe algo que não é nosso, a gente confirmou. E através da palavra dessas pessoas indígenas, a gente pôde mais uma vez entender que nós estávamos correspondendo a algo que é nosso. Essa primeira Flivage já deixou sua marca, já nos dá aquela sensação de quero mais. Quais são, então, os próximos sonhos, né, os próximos planos para a Flivage aqui em Mutuípe ou talvez em outra cidade do nosso Vale do Jiquiriçá? É isso, não pode parar. Eu não sei se eu seria o proponente da segunda. Quero deixar aqui, né, o incentivo, a colaboração para que outros momentos como esse, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, aconteça, que se torne um evento cultural. Eu disse que com a primeira Flivage, né, nós estamos vivendo uma experiência educadora para o nosso povo, assim, de uma cultura da feira literária. Eu, pelo menos, eu tinha uma visão de que feira literária é algo da elite, que só poderia participar de uma feira literária quem já tem um livro ou quem é muito estudioso, mas com a primeira a gente quer começar essa cultura de que todas as pessoas podem participar e podem inclusive lançar suas obras, como foi um grande feito da Flivage. Muitos mutuipenses, crianças, puderam nesse momento lançar suas obras e aí a gente começa a construir uma comunidade de leitores, de escritores, de pessoas que têm esse contato e que valorizam as suas literaturas. Não coloca esse valor naquilo que vem de fora, mas encontra no território as suas potencialidades para fazer acontecer uma feira literária. Com certeza a Flivage deixou essa marca do quão rico culturalmente a gente é, do quanto é importante valorizar a nossa cultura, a nossa identidade. E a gente espera pelas próximas Flivagens e pelos próximos momentos culturais que tanto enriquecem o nosso vale, a nossa cidade. Muito obrigado, Júlia, pela sua atenção, carinho ao Portal Conceito, por essa entrevista. E a gente segue aí sonhando para no próximo ano nós termos outros momentos literários, culturais, de valorização da nossa cultura e da nossa arte. Obrigada, Lu, e a todo mundo que colaborou e que construiu a Flivage. E a literatura é essa ponte de quem fomos e de quem a gente pode ser. Aqui no Vale do Jiquiriçá, essa história começou a ser contada com afeto, com letras, com cores. Que a gente não esqueça que o livro é uma forma de liberdade e de resistência. E que toda história contada com amor pode transformar quem conta e quem escuta.